A Sônia disse: olha, Nita é a viúva do professor. Eu estive casada com Paulo, infelizmente, só 10 anos. Mas eu conheci Paulo, eu tinha 5 anos de idade. Ele estudou no colégio de meu pai, no Recife, com uma bolsa de estudo, porque ele era um menino muito pobre. A família era de classe média, mas tinha perdido tudo com uma crise do capitalismo, que atingiu em cheio o mundo todo, levou à falência e à miséria um grande contingente de cidadãos do mundo todo. E não foi diferente no Brasil. Então Paulo saiu de Recife, foi para Jaboatão. Foi morar em Jaboatão. Paulo dizia: os pais dele, meus pais, pensavam que saindo de uma cidade maior, ia para uma cidade menor, eles seriam menos pobres. Paulo lá frequenta a escola primária, mas Jaboatão era um município tão pobre naquele momento que sequer tinha uma escola de nível secundário. Então a mãe dele procura escolas gratuitas em Recife, recebia sempre não, até que um dia, entrando no Colégio Oswaldo Cruz, cujo diretor e proprietário era o meu pai, Aloysio Araújo, ela pede, a mãe de Paulo pede gratuidade de ensino. Não se dizia ainda nenhuma bolsa de estudos. Meu pai o recebeu e disse: eu tenho só uma exigência, que ele queira realmente estudar. E ela respondeu: é tudo o que ele quer e que ele sonha na vida. Então Paulo tomou essa oportunidade, porque nós não nos fazemos sozinhos, nós nos fazemos com as circunstâncias dadas, quer dizer, com as possibilidades abertas para a gente ter um desempenho mais eficiente, mais corajoso, mais profundo no caminho que a gente quer desvelar, no caminho que a gente quer seguir pela vida. E assim foi. Por isso a Sônia disse: ele foi professor. Paulo foi meu professor, eu tinha 11 anos de idade, 11, 12 anos. Eu fazia primeiro e segundo ano ginasial. Paulo começou a crescer porque ele sempre, tudo que o incomodava, tudo que eu fazia arrepiar os pelos, ficar ofegante e dar uma taquicardia, ele dizia: isso é um fenômeno, é uma coisa, é um evento que eu tenho que refletir. E ele ficava muito incomodado quando via as pessoas dizendo aquela gente, com referência aos negros e aos pobres do Brasil. E ele vai buscar a razão de ser disso. E diz, e chega à conclusão que a única maneira revolucionária, sim, mas sem armas, sem doutrinação marxista, sem uma educação comprometida com a política, seria através dessa educação, como um ato político, não como um ato político partidário, mas como um ato político significando. Por que um ato político? Porque a gente, já acabei de provar que antes as classes populares não tinham estudo. E por que a elite tinha possibilidade de estudar? Isso já mostra que a educação não é neutra, não existe neutralidade. A educação é um ato político, sim. E por isso Paulo asseverou durante toda a sua vida: é um ato político, e ele chega depois a radicalizar e a raiz do fenômeno. E diz: a educação tem sua natureza política. A natureza da educação é política. Quer dizer, é impossível se pensar como muitos hoje pensam. São ideologias diferentes. A ideologia de Paulo era fazer desse país e de seus cidadãos homens e mulheres corretos, sérios, honestos, trabalhadores, patriotas, cientes de sua missão, vamos dizer assim, de seu papel no mundo, ajudando os outros com tolerância, com generosidade.
Então, é diferente do que se prega hoje, uma outra ideologia, que diz educação sem partido. Não, vamos fazer uma educação, estávamos fazendo uma educação sem partido político, podemos continuar a fazer a educação acima dos partidos, mas nós não podemos fazer uma educação sem um partido. Quer dizer, a gente, quando eu diz eu tomei partido disso, eu tomei partido daquilo, quer dizer, sem tomar o partido da possibilidade de oferecer educação escolarizada a todos e todas as brasileiras. Paulo foi um homem que dedicou toda a sua vida, morreu com 75 anos, sempre pensando num Brasil melhor, num país democrático, num país justo. Por isso, a sua pedagogia, a sua compreensão de educação, como ele dizia, é libertadora. Ela não é, como andaram dizendo agora esses dias, freneticamente, enlouquecidamente, na sandice de que Paulo era um homem que pregava o comunismo. Não, Paulo nunca seguiu Marx. Paulo copiou de Marx a dialética, como centenas e outros milhares de filósofos do mundo adotam. Mas Paulo nunca procurou fazer do Brasil um país comunista. Nunca. Sempre trabalhou para partir da realidade brasileira, das necessidades brasileiras, dos sonhos de sua população, construir uma educação a serviço de todas e todas. Muito obrigada.